Bolsa de valores despencando, muitas pessoas no desespero, porém são nesses momentos que se abrem as oportunidades. E eu separei para vocês 4 empresas, 4 ações que vão pagar um dividendo, de acordo com o resultado agora de 2024, maior do que investir no Tesouro Selic, do que investir na renda fixa. Sem enrolação, partindo logo para a primeira ação, que é Banco do Brasil. Para esse ano de 2024, anunciaram um payout de 45%. E o que é isso? Nossa, já complicou demais. Toda empresa tem um faturamento, tem as despesas e o que sobra é o lucro. Porém, não é todo o lucro que a empresa pega e distribui em dividendos para os acionistas. É apenas uma parte e o payout é essa porcentagem do lucro que eles distribuem em dividendos. A projeção de lucro que o próprio Banco do Brasil fez para 2024 é a partir de 37 bilhões e vocês podem ver que hoje uma ação está saindo por 26,43. E de acordo com esse lucro, nesse exercício de 2024 eles vão pagar mais de 2,60 em dividendos, ou seja, mais de 10%, que hoje é o rendimento da Selic. E pode ter o camarada comentando o seguinte: não, que entrei no site aqui e o dividend yield de Banco do Brasil não está acima de 10%. Porém, nós não estamos falando de dividend yield, e sim de uma projeção do dividendo. Então, primeiro, como é que funciona o dividend yield? Eles pegam o quanto a empresa pagou nos últimos 12 meses, então foi aqui, ó, 2,43. Dividem pelo preço atual da ação, então aqui, ó, 26,42. Beleza, para ficar em porcentagem, multiplica por 100. Isso aqui é uma métrica que retrata o passado, o quanto foi pago em dividendo no último ano em relação ao preço atual. Nós estamos levando em conta o quanto ela vai pagar de acordo com essas projeções. Lembrando que isso aqui não é uma recomendação de investimentos. E falando de Banco do Brasil, inclusive hoje, dia 21/6, o dia que nós estamos gravando esse vídeo, ele pagou dividendos. E como que eu sei que ele pagou? Primeiro, que eu tenho ação, e segundo, que eu tenho o aplicativo do Deny, que agora tá com essa nova função que toda vez que você tem uma empresa na carteira, ou fundo imobiliário também, que paga dividendos, ele te manda a notificação que a empresa ou o fundo imobiliário pagou e quanto pagou. Então eu já recebi aqui no meu celular. E para você baixar o DIN, cadastrar sua carteira e receber essa mesma notificação de dividendos, é muito simples e é de graça. Só clicar no link da descrição, baixar, cadastrar sua carteira, que você vai receber aquela dopamina financeira vendo a notificação caindo do seu dividendo, do seu dinheiro trabalhando por você. E só para deixar claro, vão ter empresas aqui na lista que não vão pagar mais de 10% de yield, porém nós temos que lembrar o seguinte, que na famosa renda fixa, que é a comparação desse vídeo, o rendimento não é líquido. Então hoje a Selic está em 10,5% ao ano, porém o seu rendimento tem que descontar o famoso imposto de renda, que parte de 22,5% até 15% se você esperar mais de 2 anos. Então, por exemplo, esperei até o máximo, qual que vai ser o meu rendimento líquido? Tirei os 15%, 8,9% ao ano, considerando a Selic atual que está em 10,5%. Exato. Ou então, tirei em menos de 6 meses, vou pagar 22,5% de imposto de renda em cima do rendimento, então não é 10,5% ao ano e sim 8,1%. Enquanto isso, o dividendo das empresas é isento de imposto de renda. Próxima empresa é a Vale. Porém, essa empresa você tem que tomar um pouco de cuidado. Eu considero sim uma ótima empresa, porém uma empresa de commodity, ligada principalmente ao minério de ferro. E commodity acaba sendo cíclico. Então, para investir nesse tipo de empresa, o timing é muito mais importante. Vejam comigo, esse aqui é o gráfico do preço do minério de ferro. Vocês podem ver que lá em 2021 tava bombando, tava nas máximas. E se nós comparamos com a própria cotação da ação da Vale, lá em 2021 é que tava bombando, tava acima de R$100. Beleza, a Vale vende principalmente minério de ferro e vende ele para quem? Vende para a China. Então tá extremamente atrelado também ao crescimento da China. Se a China vai crescer, vai importar mais minério de ferro, consequentemente a Vale vende mais. Da mesma forma que nós temos um momento de incerteza na China. Se existe essa incerteza, consequentemente reflete no preço do minério também, oferta e demanda, e também na cotação da Vale. E existem especialistas de minério de ferro falando que o minério acima de $100 já é o suficiente para Vale ser uma empresa geradora de caixa. E como que a cotação da empresa impacta no quanto você vai receber de dividendo? Vamos supor que uma empresa vai pagar no ano R$5 em dividendos. Se a cotação tiver em R$100,
quanto que você recebeu em dividendos, Senan? 5%. Porém, se a cotação estiver em 50, você não recebeu 5%, você recebeu 10%. E a cotação da Vale caiu, porém os lucros, o resultado não caiu na mesma proporção. E por isso que a projeção, de acordo com o preço atual, é que ela pague mais de 10% de dividendos em relação ao resultado agora de 2024. E quando acontece a queda na cotação de uma empresa, de uma ação, podem ser diversos motivos que acarretaram nisso. O primeiro pode ser porque o resultado da empresa veio pior, ou seja, teve uma queda na receita, automaticamente vem também uma queda nos lucros e muitas vezes faz com que entre uma pressão vendedora e a cotação caia. Vamos supor que você vai comprar uma padaria e ela teve 200 mil reais de lucro no ano, porém no ano seguinte você continua analisando essa padaria, vê se você vai comprar ou não, e o lucro caiu de 200 para 100 mil. O preço que você vai pagar na compra dessa padaria com certeza não vai ser o mesmo, e o mercado financeiro acaba funcionando da mesma forma. Mas a empresa não cai somente por conta dessa queda nos resultados, e é o que está acontecendo no momento atual. Exemplo é o próprio Banco do Brasil. Então a expectativa de lucro recorde, veio com lucro recorde também no ano passado, e se você abre na cotação, vamos puxar do topo, já caiu mais de 10%. Em várias empresas, essa queda não está relacionada ao resultado da empresa, e sim com o cenário macroeconômico do Brasil. Então o Estado está gastando demais, e ainda está falando o quê? Que não vai parar. E esse ponto do Estado gastar mais do que arrecada gera diversas consequências negativas aqui para o nosso país. Isso deveria ser ensinado na escola para todo mundo, porém aquilo, né? Por que será que não ensinam? Porém não é assunto para esse vídeo. Nós falamos direto lá no Gêmeos Podcast. E o investidor estrangeiro vê esse risco fiscal aqui no Brasil, ele não tá nem aí se a empresa tá com resultado positivo ou negativo, ele não quer correr esse risco, ele vai lá e vende. O que acontece? Eles têm grande impacto no movimento de dinheiro da Bolsa do Brasil. Então eles vão lá, vendem a Bolsa brasileira, consequentemente, eles têm reais agora, né, Renan? Eles pegam os reais que eles têm, que vieram da venda das ações, da venda do Ibovespa, trocam por dólar, e por conta disso, o dólar também tá disparando. E se o dólar dispara, atrapalha ainda mais a inflação aqui no Brasil, acaba sendo sempre um efeito cascata. E se tá acontecendo tudo isso, por que eu vou comprar a Bolsa brasileira? Muitas pessoas podem se questionar, segura aí que nós já vamos falar. Próxima empresa é a Taesa, e como podemos ver aqui, desde o topo lá em 2022, ela caiu quase 25%. E a Taesa é uma empresa de transmissão de energia, e para conseguir exercer a sua atividade, ela precisa de concessões. E como que ela faz isso? Ela vence o leilão e tem direito de comprar, ou compra direto de uma empresa que já venceu. E algumas concessões vão acabar agora em 2030. E o que acontece? Para a empresa de transmissão de energia, tem uma sigla que é muito famosa, que é o RAP, que é Receita Anual Permitida. Quando vencem essas concessões, parte desse RAP, dessa receita, acaba não existindo mais. Ou seja, se ela não conseguir outras concessões até lá, a receita vai diminuir, que impacta em tudo, no lucro, no dividendo. Outra questão também é que a Taesa é uma empresa que tem uma dívida um pouco mais elevada, e com a Selic se mantendo em um patamar maior, que a projeção agora é que não cai da mesma forma que era previsto, consequentemente a despesa financeira, o quanto a Taesa gasta para pagar os juros dessa dívida, acaba aumentando, o que pode diminuir também o dividendo. Mas mesmo assim a projeção é que a Taesa vá pagar um dividendo maior que a Selic, porque é o que nós falamos antes, porque é aquilo, se o preço cai e o resultado não cai na mesma proporção, a tendência é que o dividendo seja maior. Porém é aquilo, a cotação da empresa caiu bastante, o resultado não caiu na mesma proporção, então consequentemente o dividendo pago por ação comparado ao preço que você está pagando é maior. E outro ponto que eu queria levantar é que eu não gosto de comparar da mesma forma que nós estamos comparando aqui para vocês esse negócio, qual que vai pagar mais? Eu investir em renda fixa ou investir em ações e investir em fundos imobiliários? Eu tô fazendo essa comparação aqui com vocês por fins educativos e para mostrar que existem oportunidades. Não dá para comparar tijolo com banana. Então na hora de investir, a renda fixa tem uma função na sua carteira e a renda variável tem outra. Então na renda fixa você investe para tua reserva de emergência, para um caixa de oportunidades, para conseguir comprar em momentos oportunos do mercado. Já na parte de ações de renda variável, o objetivo é muito mais focado no longo prazo, na sua liberdade financeira, na sua aposentadoria. Até porque no curto prazo o que pode acontecer? Você foi lá, comprou uma ação, ela te pagou 10% de dividendo no ano, porém depois de um ano ela pode ter caído 15%. Aí o camarada que foi nessa ideia, não, que eu vou comprar porque ela vai pagar dividendo e depois eu vou sacar o dinheiro, vou ter que fazer alguma
coisa, acaba saindo no prejuízo. E outra, quando você coloca dinheiro na renda fixa, você está emprestando seu dinheiro. Comprando ação, você está comprando participação em um negócio. São coisas completamente diferentes. E eu vou além ainda. Mesmo que seja, por exemplo, uma empresa que vai me pagar 6% em dividendos. Tem gente que já fica, não, aí vale mais a pena investir na renda fixa. E aquilo que eu comentei, depende do objetivo, depende da função que vai ter na sua carteira. Mas, por exemplo, a empresa que foi lá pagou 6% de dividendo. O que ela pagou em dividendo para você não é todo o valor que ela gerou. Então, o dividendo que você recebe é apenas uma parte do lucro. O restante que ela teve de lucro, por exemplo, o Banco do Brasil, payout de 45%. Os outros 55% que teve de lucro e que é seu também vai ser reinvestido na própria empresa para que dessa forma ela consiga gerar um lucro maior no futuro. Se o lucro da empresa cresce, a tendência é que a cotação aumente também e, consequentemente, lucrando mais, ela vai te pagar um dividendo ainda maior. E essa bola de neve te gera um resultado muito mais forte no longo prazo do que investir somente em renda fixa, mas obviamente estudando e fazendo boas escolhas. Próxima empresa que vai pagar mais que a Selic, BB Seguridade. Vocês podem ver que ela tá próxima da máxima. E algumas pessoas acabam tendo uma falsa conclusão. Não, se tá na máxima, tá caro. Se o negócio caiu pra caramba, tá barato. Tem ações que a cotação tá na máxima, mas se a empresa está melhorando, aumentando sua receita, seus lucros, ela ainda pode estar barata. Da mesma forma que pode ter uma empresa que caiu 50, 60, 90%, o resultado caiu ainda mais, tá uma porcaria, e essa empresa, mesmo caindo tudo isso, continua cara. Por isso que você tem que aprender a analisar. É uma empresa que vende seguros, é muito forte no agro, e algumas pessoas estavam levantando o ponto que BB Seguridade já era, porque teve problema lá no Rio Grande do Sul, com certeza vão ter que pagar vários sinistros e isso ia acabar com a empresa. Porém, analistas já levantaram, de acordo com o resultado, que isso vai impactar em 2% do lucro da empresa. E é uma empresa de seguros, ou seja, primeiro você paga o seguro para depois, se der ruim, você receber. E esse dinheiro que todo mundo paga para a empresa não fica parado, ele fica investido e rendendo. E como a projeção da Selic é de se manter mais alta durante mais tempo, esses juros que a BB Seguridade ganha vão ser maior do que o esperado. Então a projeção também é de pagar um dividendo maior do que a Selic. E por que tem tantas empresas que a projeção é de pagar um dividendo alto? Obviamente que no mercado financeiro não existe almoço grátis, então o que acontece? Realmente o que o Estado tá fazendo, tá gastando demais, atrapalha sim a economia do Brasil. Mas existem empresas que são muito mais atrapalhadas, por exemplo, uma empresa de varejo, depende muito da taxa de juros, depende muito do fluxo de caixa. Ou uma empresa que tá em um crescimento absurdo, tem que contrair muita dívida por conta do que tá acontecendo, o juro aumenta, consequentemente, para ela conseguir essa alavancagem, conseguir pegar dinheiro emprestado, fica mais caro, fica mais difícil de crescer. Mas existem empresas também no Brasil que são de setores mais perenes, que mesmo vindo uma crise não vai impactar da mesma forma seus resultados financeiros. E é aquela coisa também, quanto mais barato você paga numa empresa que consegue manter seus lucros, manter suas receitas, a tendência é que você receba um maior dividendo. Mas dificilmente você vai pagar muito barato em uma empresa se o cenário macroeconômico, se o mundo está a mil maravilhas. Se a projeção, se o cenário que tá tudo bacana vai só melhorar, você vai pagar mais caro. E é por isso que nessas horas, no mercado financeiro, para quem sabe o que tá fazendo, existem diversas oportunidades. Imagina só, você compra uma empresa que já está barata, você no próximo ano já vai receber um bom dividendo e a tendência é que se você pagou barato, o negócio, quando a perspectiva mudar, vai se valorizar, a empresa vai lucrar mais e você vai receber mais também. Mas não tô falando isso que daqui é só pra cima. No curto prazo, o negócio pode cair mais ainda. Mas aí o investidor de longo prazo, que tem uma estratégia, sabe o que tá fazendo, vai estar comprando mais, acumulando mais ações a um preço mais descontado. O Brasil já passou por momentos piores e não foi pra ruína, e eu não acredito que isso vá acontecer agora. Então é isso, não se esqueça de baixar o Deny, cadastra lá sua carteira para acompanhar notificação caindo do seu dividendo e até o próximo vídeo.